social na faculdade local. Eu pensei que a gente fazer uma conversa bem breve em relação à questão da educação no serviço social. E aí discutir um pouco da questão da identidade e da diferença no processo de inclusão diferenciada. Eu trouxe um videozinho bem pequenininho para a gente partir das ideias dele. O Celso está colocando ali. A gente pode começar, não? Pode? Pode? Gente, então bom dia, boa tarde, né? A vocês. Eu acho que a Mariana já falou do tema da mesa: educação libertária, inclusão diferenciada, cidadania e a produção de novos territórios. Então eu tenho 4 pessoas aqui que vão conversar um pouco com a gente: Kelly Rocha, José Luiz, secretário, a Kelly da FAF, Reginaldo Garcia, da Cabo de Turama, e Bernardino Lopes, CRAS e Família. Eu acho que para ficar interessante, até para entender, a gente está um pouco meio atrasado no tempo, eu colocaria em torno de 10 minutos para cada fala. Pode ser? E aí, ao final da fala, tenta amarrar e a gente abre para a conversa com vocês. Tudo bem? Então, aí a gente pode ser outro para conseguir os olhos. Boa tarde, gente. É uma honra poder estar aqui Semana da Luta, que é o segundo já muito forte. Obrigado. Dividir a mesa com a Kelly, com o Reginaldo. Quando me foi proposto o sistema, educação libertária, cidadania, inclusão social, invenção do nosso território em 10 minutos, foi meio difícil.
Mas como a gente sempre começa pelo meio e que nunca termina, por conta da gente ser uma obra aberta, eu vou deixar que se finalize pelo organizador da mesa. Alguém me interrompe aí. Outra preocupação foi como eu vou falar de tanta coisa. E eu lembro que um amigo meu falou uma vez que se eu não pudesse explicar para minha avó, é porque eu não saberia. E eu queria saber, aqui, quem é trabalhador de saúde mental? Quem é usuário? Quem é curioso? Tá. Eu vou tentar falar de uma forma bem simples para o curioso e para minha avó. Porque a questão da luta, se ela não passar pelo corpo e pelo entendimento, a gente não vai conseguir muito. Né? Outro assunto. Vamos falar também, daqui a pouco vai passar. Vamos lá, gente. Me pediram para eu falar uns causos aqui. Eu vou falar um causo de como eu comecei na saúde mental. Foi numa oficina de passeio em que a gente foi no aeroporto e tinha um usuário que entrava e saía, entrava, saía, entrava, saía várias vezes da porta de entrada do lugar para ser visitado. E na hora que a gente voltou para fazer a discussão do passeio, que era a minha iniciação nessa vida, a pessoa falou assim, que gostou, eu perguntei por quê. Ela respondeu, eu gostei porque me deixaram entrar. Aí eu fico pensando quantos discursos de barragem alguém não recebe na vida para produzir esse discurso. E aí eu vi que a questão da cidadania era muito importante. Então eu vou falar sobre a educação inclusiva. Eu vou usar meu bastão por enquanto. Que a educação libertária ela deve ser primeiro afetiva. Se a gente não... Obrigado. Então, começando pela educação libertária, a gente vai ficar muito em volta dessa frase. Os terços de plantão conhecem, porque que saiu essa semana no Facebook. É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até o momento em que a fala seja tua prática. Então, eu não consigo pensar uma educação libertária que não seja afetiva, assim como a senhorinha que me ensinou que saúde mental se tratava do ópio, que o senhor já disse aqui hoje, e que é no singular. Se a gente for pegar esse esquizofrenia do DSM clássico, que na introdução está aquele A histórico, a gente não vai chegar nem perto do que é a complexidade humana. E aí, sim, a gente vai poder ter um desejo de acontecimento e essa educação vai produzir uma transformação imediata em ato criador, amoroso e revolucionário. Disso é a cidadania. A cidadania também, nas minhas pesquisas, em busca de uma simplicidade, ela tem esses três conceitos que tem a ver com o território também, que é a compaixão, que é a capacidade de sentir a dor do outro, né? Que tem um lema argentino muito famoso, que é o outro sou eu. A empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, e o altruísmo, que é uma tentativa de não seguir a sedução de virar um sujeito autista preocupado com o nosso próprio umbigo. Então, o sujeito político, que cidadania fala muito da polis, da cidade, é aquele que toma partido na existência e
que sabem do ensinamento do Guimarães Rosa, quando o Reobaldo fala que a vida é um tirão de todos e por todos revestidos e temperados. Tem um conceito de território do Milton Santos que fala que território não é apenas um conjunto de formas naturais, mas um conjunto de sistemas naturais e artificiais, junto com as pessoas, instituições, as empresas que abrigam. O território deve ser considerado em suas dimensões jurídico-políticas, suas heranças históricas e seu atual conteúdo econômico, financeiro, fiscal e normativo. É desse modo que ele constitui polos, lugares, aquele quadro da vida social, onde tudo é interdependente. Pode passar isso. Então, a inclusão social, ela não pretende ir muito além dessa pergunta, não. Que ela tem a ver, se a gente sabe que existe, que convive e que é em ato, a questão para se responder é por que o homem luta pela sua escravidão como se estivesse lutando pela sua liberdade. Esse aqui. Então, a gente começa a pensar que o território, além das questões de função, ele conta para a gente que o território, além dessa riqueza que o Milton Santos conseguiu produzir, ele tem uma questão expressiva também. Assim como um canto de um pássaro ou uma cantiga que alguém canta em momentos de medo. Então, a gente é o que faz e é expressivamente que a gente precisava dominar e fugir de alguns territórios. E então, em saúde mental, a gente começa a pensar que território é a busca, ali embaixo, contribuir, intervir em espaço possível de sociedade. Talvez não seja muito pensar que para cada proposta de desinstitucionalização haverá tantos territórios quanto usuários que são atendidos, que é o que a gente estava falando na Cracolândia agora mesmo, que a saúde naquele território se trata de duas pessoas com expressões de afeto. E eu acho que para ter uma educação inclusiva, que eu vou pegar muito nessa parte da fala, porque é muito complexo o que foi proposto, tem esse ponto do Machado de Assis de 1882, que ele escreveu 30 anos depois da inauguração do primeiro hospício do Brasil. A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começa a suspeitar que é um continente. Aqui são as diferenciações da mudança de modelo, para ver que a mudança de modelo não é uma questão só de mudança de prática, mas é uma mudança muito maior. É uma mudança paradigmática, os autores falam. Porque antes, no modelo asilar, o objeto era simples, se via doença mental. Na nossa proposta, o modelo é complexo e que é a existência do sofrimento do sujeito em relação ao campo social. No modelo asilar, a estratégia de intervenção é biológica, é o isolamento, é dominar, isolar para conhecer e conhecer para dominar. No modo psicossocial, a predominância é a diversidade de intervenções, redes e intersetorialidades. A instituição do modo asilar é o hospital, no modo psicossocial é a rede. E a prática social, que é o que pega, que a gente vê o tempo todo, o juiz fala, olha, a senhora pediu internação, o sujeito pediu internação. Que modo se produz essa tecnologia
Talvez seja isso que eu estou querendo trazer hoje, de uma educação libertária virar ato. E se a minha avó não entender, a gente vai ficar falando para especialistas e não vai dar muito certo. Por isso que eu acho que a questão da rede, ela é complexa e imanente. Não se cuida de uma coisa sem se cuidar da outra ao mesmo tempo. Aí o Paulo Valente faz uma distinção, tentando mostrar mais ou menos como que é complexo e interdependente, falando de dimensão técnico-assistencial, teórico-conceitual, técnico-assistencial, jurídico-político e sociocultural. Para minha avó entender isso, eu falaria assim: olha, eu li um livro na infância que fala que na vida somos todos aprendizes, fazedores e mestres. Então, enquanto a gente é aprendiz e fazedor, a gente está na dimensão técnico-assistencial. A gente aprende um jeito de fazer e reproduz e faz desse jeito. O teórico conceitual é quando a gente ensina um jeito: olha, eu fiz assim, deu certo, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. A dimensão sociocultural é quando as pessoas acreditam que de fato é assim que você faz cuidado e vai lá pedir para o juiz: eu queria ter respeito, em vez de eu queria ser internado e excluído. E o jurídico político é quando tudo isso vira lei. Foi claro? O Foucault fala que a loucura é a ausência de obra. E os casos para oficinas terapêuticas parece que levam essa máxima muito bem. O Marcos Prado foi tirar uma foto no lixão e viu a Estamira e disse: Estamira, eu posso tirar uma foto sua? Assim, pode, desde que você ouça uma história. A história durou 7 anos. Quem não conhece, gente, por favor. Eu acho que é uma intervenção sociocultural perfeita. Esse é o manto do arcebispo do Rosário, que tinha um mandato de Deus, que era reconstruir o mundo em forma de bordado. Ele pegava pedacinhos de linha de atadura, de lençol, de roupa, de trapo, e lá produziu essa obra que deveria entrar no céu como esse monumento. Esse é o poeta gentileza que escreveu no muro do país uma ode à gentileza. É o nosso equipe total, nossa intervenção sociocultural. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu passei essa semana numa ansiedade danada, né? Pensando: o que eu vou falar? Quem vai falar? Desenvolvi uma série de estudos teóricos a respeito do tema. Ontem à noite deixei tudo de lado e falei: não, vou entrar numa outra abordagem. E hoje mudei tudo aqui de novo, né? Ouvindo que falaram antes de mim, né? Mas eu acho que a vida é assim mesmo, é uma eterna revisão. Então resolvi fazer assim, uma consideração a respeito dos temas, né, de inclusão diferenciada, educação libertária, fazer um apanhado geral com base na minha experiência, né, profissional. Eu não era do campo diretamente considerado da saúde mental até pouco tempo atrás, mas de certa forma eu trabalhei muito tempo na paz, depois fui trabalhar na escola regular e agora estou no CAPS. E no uniforme nosso trabalho, no primeiro local de trabalho, havia uma frase
que ao mesmo tempo gera umas certas confusões, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava lá no início, Turama, não sei, para quem não conhece, é uma cidade bem menor que Portugal, na época era bem menor ainda, né? E eu comecei a trabalhar, tinha lá em torno de 20 alunos, né, na APAI. Eu não tinha a mínima ideia de quantas pessoas portadoras de deficiência existiam na minha cidade, né? E era um trabalho inicial, uma equipe pequena, e à medida que existiu, né, a entidade para realizar o trabalho, foram aparecendo, né, as pessoas, os usuários, né? Me surpreendeu, aquilo foi crescendo, e havia na época o discurso da integração, né? Mas era um discurso de normalização, ou seja, o que se procurava fazer na época, né? Eu imagino que se faça um paralelo com a questão dos outros portadores de sofrimento mental, né? As pessoas com sofrimento mental. Se buscava normalizar essas pessoas, ou seja, o trabalho era para trazer essas pessoas mais próximas do normal, para que elas pudessem viver na sociedade de uma forma mais adequada, talvez, né? Mais parecida com os outros considerados normais. A gente trabalhou nesse esquema, assim, acho que ingenuamente, dentro, né? Até que nós percebemos que não era esse caminho, né? E não é uma questão de pegar pessoas que têm uma deficiência e moldar ela ao modelo da normalidade, né? Precisava mudar o modo de se relacionar com essas pessoas, precisava mudar a sociedade para que possa acolher essas pessoas dentro das suas capacidades, das suas especificidades, combater o preconceito, né? E ações desse tipo, né? Porque elas nunca, né, elas vão ter a deficiência em si a vida toda, né? Só que elas vão ter também as suas potencialidades e a sua humanidade a vida toda. E esse hábito a gente tem que se fixar, né? E então, dentro dessa questão da inclusão diferenciada, né? O que é? Vou buscar textos sobre isso, né? Como funciona. E achei duas visões muito diferentes para o mesmo nome. E aí que eu falo que gera muita confusão. Quando a gente fala em inclusão, quando começou esse discurso da inclusão na escola, né? Até hoje isso não foi bem resolvido. Já está com uma década mais ou menos que você começou o discurso. A escola regular tem que incluir, né, todas as pessoas, independente da deficiência ou do handicap que ela apresente, né? Isso fica muito no discurso, mas na prática não acontece, né? A gente sabe disso. E os CAPs, né? Hoje o CAPs eu fico percebendo que nós passamos pelo mesmo dilema, né, sobre o que é incluir de verdade, né? E eu penso que nós vamos ter uma visão mais realista do que está sendo feito nesse momento daqui a algum tempo, assim como nós só temos uma visão mais imparcial de todos os casos históricos, né? Mais no passado, né? Como dá para fazer uma visão de fora, né? Mas um pouco mais dentro, né? Então eu achei esse conceito dentro do programa da Comissão Permanente de Direitos Humanos à Alimentação Adequada, né? Que é uma comissão que atua no Conselho da Segurança Alimentar, né? Onde fala assim, trata da inclusão de índios e quilombolas no programa então, de Direito Humano à Alimentação Adequada, né? Dentro do programa Bolsa Família, tem um dos fundamentos, uma das considerações. Considerando que a promoção da equidade significa, em diversos momentos e diferentes situações, que seja garantido o atendimento e tratamento diferenciado a diferentes grupos e populações específicas. Dentro desse pensamento, então,
foram criadas normas assim, para que os próprios quilombolas e os próprios índios, através das suas representações, pudessem opinar com antecedência sobre a forma que esses programas seriam implantados, implementados nos seus grupos. Está dentro dessa linha de pensamento que parece muito adequada, para que as pessoas sejam incluídas nos direitos, está considerando a segurança alimentar, a alimentação adequada como um direito universal. Então, para que essas pessoas que têm características muito específicas, esses grupos, na verdade, possam ser incluídos nesse benefício, que eles possam, então, que eles tenham que opinar, e promover talvez mudanças nessa forma. Acontece que a própria, essa já é uma reflexão minha, assim, a própria inclusão, talvez, vou pensar no índio, por exemplo, em um programa onde ele vai receber algum recurso em dinheiro, já está alterando a forma do índio. O índio do seu estado anterior ao contato com a civilização ocidental, europeia, não usava dinheiro. Hoje já usa, a gente sabe que os índios não estão mais. Mas nós vamos ver o efeito disso mais adiante. Como eu não sei se está certo, se está errado, mas não tem como fazer isso de uma forma que não modifique o seu grupo. É impossível fazer. E aí eu achei um outro texto que fala de inclusão diferenciada mais no início do século passado, na época do Estado Novo, um estudo relativo às colônias alemãs no Brasil, que tem um outro sentido totalmente diferente, essa questão da inclusão diferenciada. Ou seja, eles tinham as suas colônias, pouquíssimos falavam a língua portuguesa, eles vinham em grupos muito grandes, formavam as colônias no Brasil. Então estudavam, abriam as suas próprias escolas, e educavam as suas crianças na língua deles, em alemão, e transmitiam seus costumes. E na comunidade também, a comunidade na moda alemã, com os costumes alemães. Se tinha uma igreja, a missa, o culto, era feito na língua deles. O Estado, para uma medida de inclusão desses cidadãos, a nação brasileira começou a fazer o quê? Então, começou a construir escolas, onde se falava a língua, existia o estudo da língua germânica, mas era obrigatório o ensino da língua portuguesa. As missas passaram a ser usadas na língua portuguesa. Os livros que eles usavam tiveram que ser substituídos por livros brasileiros. Uma série de motivos. E aí tem umas entrevistas com os alemães que começaram a estudar nessa escola, que alguns estavam vivos até a época que foi feito esse estudo, e eles contaram a dificuldade que eles tinham, de raciocinar, por exemplo, na matemática, na língua portuguesa. Eles iam fazer as contas, as operações matemáticas mentalmente pensando na língua deles, mas o sistema era diferente. Isso dificultava até os cálculos. Pensando de um lado, a gente fala, mas isso é exclusão? Não é exclusão, é uma confusão. Porque fala assim, se deixar a colônia ali, dentro do país, do Brasil, falando em alemão, sem conhecer a cultura brasileira, eles estariam de certa forma isolados. Vamos incluir, vamos incluí-los na cultura brasileira. Para incluí-los, precisa mudar a cultura deles. Mas era uma inclusão, e o autor do texto faz uma consideração até, considerando alguns pontos de vista de Foucault, inclusive, onde ele fala assim, que havia um racismo aí, mas não um racismo onde
o objetivo é a eliminação do outro que é diferente, né? É o seu controle, né? Não é o outro, não está fora, né? E precisa ser combatido e eliminado. O outro está dentro, o outro faz parte da minha sociedade, do meu grupo, e ele precisa ser controlado. Essa espécie de racismo que o autor identifica, né, nesse período, né, do Estado Novo, com esse processo de inclusão das colônias alemãs. Ou seja, traz para dentro, né, para que se possa controlar. Né. Então, eu não assim, longe de mim querer trazer resposta para alguma coisa, eu quis só fazer essas reflexões, porque no caso a gente vive esses dilemas, né? De saber assim, existe um discurso hoje, é o discurso da reinserção social, né? Da pessoa em sofrimento mental. Como nós vamos fazer isso, né? A criatividade do ser humano é imensa, né? Nós podemos criar muitas formas de estar fazendo isso, né? Só que nós trabalhamos num sistema público de saúde que vai cada vez normatizando mais, né? Como se deve fazer e o que se deve fazer, né? Com quais recursos, e isso vai engessando, de certa forma, a atuação, né? Então, assim, é uma reflexão que a gente possa pensar. Será que talvez a forma como nós estamos pensando em inserir, né, ou em reinserir essas pessoas na vida comunitária, na vida social, na vida cultural, não seja uma forma preconceituosa, né? Nós querer que eles sejam incluídos à nossa maneira, né? A gente precisa ter mecanismo de estar sempre questionando isso. São essas as questões que eu gostaria de colocar. Quando eu vi o slide ali, né, do Simão Bacamarte, né, eu lembrei dessa situação, né, duas situações, né, que eu passei, né. Essa entrada na Hawaii, que eu não imaginava quantas pessoas com deficiência tinham no programa. E foi um susto para mim descobrir quantas existiam. Né? E depois o meu trabalho no CAPS, né? E nós começamos lá, né? nem estamos credenciados como CAPS ainda, funcionamos de modo misto, como laboratório, como CAPS, mas era pequenininho, né? Quando eu e a Divana, a galera que está aí, somos os mais antigos da equipe, quando nós começamos lá, era em torno de, sei lá, 30 atendimentos semanais, mais ou menos, se realizava. Era uma coisa bem pequena, né? E hoje, eu não sei quantos, passa de 300, eu acho. Né? Então, a gente se assusta com o tamanho da demanda, né? Eu tive uma pergunta aqui na mesa anterior, mas era a respeito de usuários, né, de dependência química. Né? Quem está de fora, quem não está trabalhando com a questão, não tem noção do tamanho do problema e do tamanho da dificuldade. É só estando dentro que nós vamos perceber. Eu acho que eu já estou explorando o meu tempo. Espero que essas questões assim, sejam de importância para vocês também, né, como está sempre para mim no momento, e que a nossa, né, a contribuição de todos aqui, eu acho que isso vai sendo costurado na nossa mente depois, né, vai sendo integrado, a gente vai refletindo, e na próxima, com certeza, vão ter outras questões para estar discutindo. Né? Muito obrigado.
aqui, deixa eu comer. Não precisa não, Antônio.
Bom, o objetivo não foi causar, tá? Mas a gente quer assistente social, lida com prática concreta e objetiva na vida cotidiana. Então essa questão da exclusão, né, é uma coisa muito presente na atuação do profissional de serviço social, assim como dos psicólogos também, pelo que a gente tem visto aqui nesses 2 dias. A ideia de ter trazido esse filme, para além de materializar, concretizar de forma concreta a situação da educação, da exclusão, que principalmente atinge as mulheres do Nordeste, é discutir um pouco dessa questão de como a escola ela cria uma identidade que contribui com uma prática de formação de uma massa, né, que tem uma identidade de formar a força de trabalho, e como que a diferença dentro da escola ela não é considerada, né? Se a gente pensar que a diferença ela deriva da identidade e que as duas concorrem no processo de formação da subjetividade, da objetividade humana, a gente vai entender que a identidade sempre parte daquilo que nos afirma enquanto ser. Se eu me apresentar aqui, eu vou dizer, eu sou a Kelly, logo eu não sou o Reginaldo. Se eu sou a Kelly, o Reginaldo é o outro. Se ele é o outro, ele é diferente de mim. Toda vez que eu ratifico essas diferenças, toda vez que eu pontuo o que nos separa e não aquilo que nos une, eu vou criando um abismo simbólico e material, que vai nos distanciar cada vez mais e mais daquilo que nos faz ser humano, né? E a escola ela trabalha no sentido de fortalecer as diferenças e não a igualdade, pensando que a igualdade ela não é unicidade, né? Não é tornar as pessoas únicas, uniformes, né? Então, quando a gente fala de processo de inclusão diferenciado, a gente está falando do processo de respeitar a diferença do outro, que a mulher, o negro, o homossexual, o índio, a pessoa que tem problema de saúde mental, não chega na escola da mesma forma que uma série de outras pessoas chegam. E que quando elas chegam essa escola tende a uniformizar essas pessoas e não respeitar essa identidade. Então, acho que diante de tudo que já foi dito aqui, né, acho que só queria ratificar um pouquinho essa questão da gente se ater, a questão da estrutura, né? Se a gente vive numa sociedade que marginaliza o usuário, que marginaliza a pessoa que é portadora de sofrimento mental, que marginaliza a mulher, o homossexual, o negro, ela não faz isso de forma consciente, muito pelo contrário, ela faz isso de forma tão consciente ao ponto da Maria, que vocês viram no filme, né, reproduzir, né, ao ponto dela simplesmente querer que a filha, a neta, desenhasse o nome, não saísse daquilo, né. Então, que a gente possa, nesses dias, né, proposto pela semana, né, de direitos humanos e de saúde mental, proposto pelo Instituto, repensar as nossas práticas no cotidiano, enquanto alunos, enquanto professores, enquanto profissionais, né, uma prática de estranhamento e não de reivindicação. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade única de participar desse encontro de saúde mental e direitos humanos. Estou aqui com o convite do Celso e toda a equipe que organiza, de poder fazer parte de uma mesa redonda com especialistas, com pessoas apropriadas para falar do assunto. O Bernardino, o Reginaldo, a Clélia, o André. E agradecer a presença também dos estudantes, dos convidados. E o tema muito abrangente e até de certa forma difícil de tratar, então exige o tempo, né? Falar da educação libertária, da inclusão social, da cidadania, da construção de novos territórios. Mas é possível pelo menos pontuar algumas questões e lançar sementes nos corações e nos espíritos das pessoas que ouvem. Eu sou
um apaixonado pela educação, e nessa educação trabalha essa libertação do ser, a ponto de torná-lo capaz de decidir por si próprio, não ser massa de manipulação, de desenvolver uma criticidade, não no sentido de apontar críticas, mas de ser capaz de poder assumir posições diferenciadas no campo social, de intervir decisivamente como cidadão, não como cidadão conivente com aquilo que convém à maioria, mas sim aquilo que a sua própria inteligência é capaz de definir como certo. Eu acredito que todos nós também podemos trabalhar nessa questão de que as pessoas podem ser protagonistas da sua vida, sim. Eu posso ser autor da minha história. Na mesa redonda anterior eu ouvi algumas questões dizendo que é preciso que as pessoas tenham causa para viver, tenham sentido na própria existência. Caso contrário, outros encantamentos farão valer na sua vida e elas cederão a eles. Então nós precisamos construir na mente das nossas crianças, daqueles que estão sob as nossas orientações, nesse sentido que eles podem propositadamente construir uma identidade, terem condição de agir como cidadãos, como alguém proposto a ser feliz, apesar das adversidades, dos conflitos naturais da existência da vida, né? E acredito também que a escola seja um espaço de difusão do conhecimento, da formação não só do homem intelectualmente capaz, mas do ser moralmente capaz, emocionalmente capaz, alguém propenso à felicidade. Quando a dona Deusmanda fez um breve comentário sobre uma atitude que eu realizei há poucos dias, que está chegando o período da festa junina, então eu fiz uma meta, assim como tenho falado nos anos anteriores, em que ocupo a pasta da Secretaria de Educação, e faço isso desde os tempos em que era professor, desde os tempos em que era diretor de escola, de que uma festa junina, assim como qualquer outra atividade que acontece na escola e que envolva os demais segmentos da comunidade escolar, é preciso aproveitar para propagar cultura, para difundir valores que vai fundamentar a formação do caráter dessa criança, possa contribuir. Aí a pessoa alega o seguinte: mas não está na moda, ai se eu te pego. É isso que o povo quer ouvir. Às vezes nem sempre o povo sabe o que ele precisa ouvir. Às vezes nós precisamos oferecer esse outro lado, às vezes ele não conhece o que é bom. E todos têm o direito inalienável da educação. Quando a gente fala de inclusão, eu me coloco muito no lugar dos pais que têm filhos com alguma deficiência, com alguma necessidade especial, e que é relegado a ele o direito de incluir esse filho na escola. Como é que eu me posicionaria diante disso? Meu filho tem que ser segregado e não pode conviver com os outros ditos normais. Aí, nessa hora, eu me toco e vejo que nós estamos ainda no beabá da compreensão do que é inclusão. Mas nós temos que começar, temos que trabalhar para que nós saiamos do espaço da alfabetização para poder galgar campos que nos possibilitem conhecer o que é inclusão. E só vai ser possível isso colocando a mão na massa, trazendo essas crianças para dentro da escola. Porque nós somos cercados, eu me coloco nesse lugar, como professor, de ranços e preconceitos culturais e que vêm sendo arraigados ao longo da tradição da nossa formação, de que lidar com o diferente é muito difícil. É o medo do enfrentamento, né? Como é que eu vou cuidar dessa criança? Eu não estou preparado. Mas eu também não me coloco à disposição para me preparar. O medo me vence. Então, eu vejo assim que a inclusão é um caminho a ser percorrido. É uma lição a ser aprendida. E a gente precisa de dar as mãos, de perceber que sozinho, às vezes, a escola também não vai conseguir. E eu vejo assim, eu fiz uma reflexão essa semana, eu fui acometido de um ator de dente, e diante da dor a gente viu o quanto a gente é pequeno, o quanto nós somos carentes, o quanto nós somos dependentes, o quanto a gente clama pela ajuda do outro. A gente às vezes tem pavor do dentista, é a tábua de salvação da gente. Eu amo o dentista naquele momento da dor. Então, aí eu fiquei imaginando mais ainda. Como seria Napoleão Bonaparte, Hitler, esses grandes e poderosos homens na história da humanidade diante da dor? Será que eles se sentiriam tão poderosos nessa hora? O ser humano tem uma condição de fragilidade muito grande. E quem dera fôssemos realmente perfeitos, assim como o nosso espelho nos condiciona a enxergar. O espelho da gente nos mostra um ser muito mais perfeito e mais bonito do que verdadeiramente somos.
Nós temos muita coisa a ser corrigida. Nós somos seres a caminho, somos seres em construção. E eu me lembro da canção do Chico Buarque, a canção da bailarina, que fala que todo mundo tem pecado, todo mundo tem piolho, todo mundo tem remela, todo mundo tem defeito, só a bailarina que não tem. Essa bailarina a gente sabe que é um ser idealizado, imaginário, construído na concepção do poeta. Mas ele sabe, a mensagem que supostamente seria para crianças, mas é uma mensagem adulta, para nos alertar de que somos plenos sim, mas de defeitos. Então, quem não é deficiente, quem não é passivo da inclusão, quem não precisa dar mão alheia, quem não precisa dar ajuda, né? Aí, eu trouxe algumas coisinhas aqui para mostrar que na prática temos tentado fazer alguma coisa. Como disse, estamos incipientes, começando, mas temos feito um trabalho de instalação na rede municipal de ensino, de salas de recursos multifuncionais, isso com parceria que conseguimos através do governo federal e do governo do estado. Às vezes falta um recurso, mas a gente tenta buscar e possibilitar que nossas crianças sejam de fato incluídas. Hoje temos 166 crianças, eu acho que isso não é até maior, mas o número de 2011 que tem aumentado. Crianças com deficiência auditiva, deficiência visual, síndrome de Down, deficiência física puramente, que estão sendo atendidas na rede, dentro dessas salas de atendimento especializado. Essa turma, às vezes no mesmo turno, quando a criança com função moral não tem condição de voltar, para que ela possa, com múltiplos equipamentos de recursos pedagógicos apropriados, e professores que estão sendo continuamente capacitados. Temos encontrado dentro da rede municipal verdadeiros talentos para lidar com a situação da deficiência. Eu acho que isso tem que ser valorizado, a boa vontade dos nossos professores em enfrentar, como eu disse, a questão da inclusão. Fizemos a construção de espaço, de adaptação, de acessibilidade, para que essa criança possa ter acesso mínimas, precisa de muito mais, mas precisa avançar muito mais. Contratamos uma neuropediatra para poder acompanhar essas crianças, para poder acompanhar nós, professores, como trabalhar na vida com isso. Temos professores que apoiam pedagogicamente essas salas, temos psicopedagogos que vão. Nós criamos um departamento de atendimento especial, tem uma supervisora que visita e acompanha e também colabora com a orientação. Fizemos a aquisição de veículos adaptados, vamos conseguir um outro veículo agora, ainda acho que no primeiro semestre, para poder transportar crianças que têm essas deficiências, inclusive com um elevador, para poder facilitar o seu acesso ao transporte. Rapidinho, só isso do tempo, né? Importante também que a gente busque o apoio da família, né, nessa hora, para que as crianças também tenham o direito de conviver com todo mundo, que ela saiba os seus devidos espaços, respeitar as regras, também interagir socialmente, poder prevalecer a sua voz, né, os seus direitos. Nós temos projetos de educação de tempo integral que visam também sanar e dar ocupação às crianças. Recentemente foi criado um projeto no Modelo Amar, que é um bairro extremamente carente, que as crianças não fiquem com tempo ocioso ali relegadas a questões que podem acarretar prejuízo à sua formação. Enfim, a gente tem empenhado, sabe? Eu sei que ele está aquém daquilo que realmente seria o ideal, mas da nossa parte vamos ter, ao final do termo do mandato, a gestão termina em dezembro, teremos dado, acredito, uma mínima contribuição para que outros possam vir e dar prosseguimento. Doutor Celso, só para dar um recadinho, que agora vocês falaram da questão do Cabo Sadeia, que em municípios apenas com mais de 70 mil seriam agraciados. Uma notícia, eu tive a felicidade de presenciar na última semana, em que a prefeita estava chegando de BH e ela conseguiu trazer a autorização para que o Cabo Sadeia seja funcionado, pedindo que esse mês já seja implantada a licitação para a reforma do espaço que vai ser lá no campo do antigo Olibu. Então já é um avanço, né, para a nossa cidade, nesse enfrentamento, esse sofrimento social que é a droga. Muito obrigado a todos. Bom, eu confesso que eu ia falar, mas eu vou falar. Estou olhando o título aqui da mesa
educação libertária, inclusão diferenciada, cidadania e produção de novos territórios. Eu entendo que há um erro no título. Os novos territórios nós já temos, eles existem. Isso é um fato, né? Nós temos uma sociedade que, em função de um processo único, né, que eu chamo de espacialização de processos, que vem aquela tríade que eu comentei ontem: Estado, religião, família. Então nós temos normas, temos legislação, temos leis, temos ações, todas elas sempre no sentido de construir um território único, né, com valores morais socialmente aceitos. Mas esse processo, ele deflagra os novos territórios. Porque a gente, ao mesmo tempo que quer construir uma sociedade única, né, igualitária, você tem aqueles que fogem ou escapam dessas determinações que são impostas de cima para baixo. Então, eu não entendo que seja a produção de novos territórios, mas sim a produção de novos processos. Que é o que a gente está discutindo aqui. Né? Novos processos que venham a dialogar com esses territórios que já existem. Esses territórios, eles estão na escola, quando a gente não aceita a diferença eu com o outro, mas por falar, há uma diferença, portanto, há territórios dentro da escola. Quando eu penso em questão da cidade, de bairros centrais bem dotados de infraestrutura de qualidade de vida, e ao mesmo tempo eu tenho bairros periféricos, a diferença está posta. Né? Quando eu tenho uma Cracolândia, um manicômio a céu aberto com bem corpo céus. Então eu poderia aqui citar durante talvez horas quantos territórios nós temos. Né? O desafio para mim são os processos. Então, quando se traz a ideia de educação libertária, inclusão diferenciada e cidadania, eu primeiro fiquei pensando na questão do que nós temos hoje como conceito de inclusão. É um conceito falho. Na verdade, é um conceito que, quando eu digo eu quero incluir o sujeito dentro de uma dada realidade, na verdade eu estou querendo trazer esse sujeito para dentro dos parâmetros aos quais nós temos hoje. Por exemplo, eles falam, um exemplo bobo, o casamento entre homossexuais. Os homossexuais não querem um casamento. Quem fala isso somos nós, heterossexuais. Eles querem ter o direito de serem reconhecidos como um casal. Mas o casamento no sentido clássico não, porque o casamento é uma instituição falida. Isso é um fato. Eu estou dando exemplo, a gente pode aplicar isso na questão da saúde. Quer dizer, quando eu falo trazer as pessoas que possuem saúde mental, problemas relativos à saúde mental, eu quero incluir esse sujeito na sociedade, na verdade o que eu estou querendo? Que ele siga os parâmetros, os valores, as morais que nós não temos hoje, mas foram isso que são esses elementos que cada vez mais alimentam o problema da saúde mental. Quando se traz a ideia da inclusão diferenciada, talvez ela nos possibilite a pensar que a questão não é eu personalizar programas. Todo mundo, nós temos, por exemplo, um discurso: esporte é um dos mecanismos de inclusão, por exemplo, desse segmento, ou para tantos outros. Ora, mas na medida que eu estou dizendo esporte, eu estou personalizando uma realidade. Eu tenho que pensar que são processos de diversificação, de diversidade. Eu não posso ter um modelinho no esporte, ponto, acabou. Esse esporte ele pode ganhar N realidades. A questão é, o esporte que eu vou praticar no Frutal 3, nós temos problemas lá. É da mesma ordem do futebol que eu vou aplicar lá na Rio Esperança.
Eu conversei com aquele pessoal para saber se eles querem jogar bola, ou se eles querem bater um vôlei, ou se é esse tipo de esporte que nós estamos falando, se é que eles querem esporte. Então, geralmente a gente tem também um monte de receitas no sentido da inclusão. Talvez a inclusão diferenciada ela permita a gente discutir o que seria essa diversificação. A educação ela é falida, tal como nós temos hoje. Talvez a educação libertária nos possibilite a discutir o que é liberdade. Agora, o conceito de liberdade, tal como ele é colocado, tal como o conceito de cidadania é colocado, ele não é construído pela sociedade. Ele é construído pelos que se dizem representantes da sociedade, no caso, o Estado como representante da sociedade. Então, até mesmo o conceito de liberdade e cidadania tem que ser questionado. Onde nós estávamos discutindo, quer dizer, ser cidadão, em tempos passados, significava você ser dentro da pirâmide, né, social, você ser a base, você era nada. Então, quer dizer, que tipo de cidadania que a gente está pensando? O modelo de cidadania hoje, ele não funciona. A nossa Constituição brasileira, são questões macros, ela não funciona. Literalmente, ela simplesmente não funciona. Dizer que todos são iguais perante a lei é balela. E nós insistimos no discurso de cidadania. Será que é, de fato, a cidadania que nós estamos pensando? Ou é outra questão? Quer dizer, então, quando eu vejo essas discussões que estão sendo feitas desde ontem, talvez o grande desafio seja como aplicar isso nesses programas que envolvem a comunidade. Porque esperar do Estado, esperar das instituições, esperar das religiões, esperar da própria família, significa reproduzir o que já está posto. Então, quando a gente pega, por exemplo, a questão da saúde, fala de normatizações, tudo é normatizado. Tudo bem, as normatizações elas são fundamentais, mas elas, até a outra normatização ela é rica na medida em que eu estou trabalhando dentro de um projeto, né? Como se foi dito, um assunto que eu achei bacana, que é esses consultórios de rua. Essas normatizações, elas vão, ou elas vão ter que ser quebradas, porque na medida em que eu estou na rua, existe uma outra norma, a norma lá do território, que não é a norma do Estado. Como é que a gente lidar com esse tipo de situação? É possível haver o diálogo entre a norma que vem do Estado, os parâmetros definidos pela saúde, pelo sistema de saúde, e a norma lá daquele pessoal? Alguém já pensou quais são as normas, por exemplo, que são vigentes dentro de uma cracolândia da vida? Elas são de outra ordem. Então são questões que eu mais do que eu afirmar, elas me enchem de dúvidas. Né? Eu acho que são essas dúvidas que elas têm que ser colocadas na mesa e ser discutidas. Né? Quer dizer, não é um trabalho que a gente vai fazer a curto prazo. Talvez as ações, como eu perguntei naquela hora, fundamental, qual seria a ação, né, que pudesse deflagrar novos processos. Mas essa ação inicial, ela vai ter que ser trabalhada com muita discussão, né? Discussão sobretudo em relação às dúvidas que nós temos. Não, as certezas são fáceis, as certezas que todos nós conhecemos. Eu acho que era isso, eu não ia falar, mas eu não resisti. O professor é um bicho complicado, né? Obrigado. E aí a gente vai abrir aí para as perguntas ou colocações de vocês. Eu acho que todo mundo está cansado, acho que todo mundo quer almoçar, não é isso? Sim. Sim? Então,
Ninguém tem nada. Eu tenho. Irmão, só que eu vou ser assim, rápido, o pessoal vai cansado. Corta o microfone se você não for rápido. Bom, você foi colocado, não só por você, mas pela mesa, as provas de inclusão, né? E aí você chega na ponta e me fala que não é o esporte, concordo, não é o esporte. Né? E aí que eu entendi da sua fala que a gente deve priorizar, no caso, vamos colocar dessa forma, as relações. As relações elas são complicadas de acontecer. Né? E eu acho que talvez eu nem faça a pergunta, mas já em uma propositiva, as relações são isso que está acontecendo aqui. Eu acho que a gente tem que trazer para a sociedade o diálogo, tem que incentivar, tem que comunicar as pessoas e trazer as discussões, ao mesmo tempo fazer as propostas. E assim, nesse sentido não fica como uma pergunta. Mas se vocês têm, isso é uma sugestão minha, que a gente possa promover outros encontros, a Dona Deusmanda ainda tinha comentado conosco que a gente podia fazer, saber quem são, porque tem algumas pessoas aqui que estão aqui só para receber o crédito do Estado. Né? Mas quem são de fato as pessoas interessadas? Identificar essas pessoas e começar a promover novos diálogos, novos encontros, né? Para realmente criar possibilidades de acontecer coisas novas que tratam justamente da produção. A produção, essa produção que eu digo que é a produção de relações, ela deve acontecer. É só isso. Senhora. Não sei se você está funcionando. O Reginaldo usou dos alemães essa história, né, que você contou, que eu acho que ela é muito ilustrativa. Que para mim a pergunta que fica é como que a gente vai conviver com os alemães, que eu acho que é isso que você está colocando, né? E com relação aos consultórios de rua, é claro que o Luciano podia falar muito mais para a gente sobre essa experiência na rua, que é uma experiência pessoal dele, né? Mas com relação à política pública do consultório de rua, que hoje é uma existe legislação, está previsto, é uma coisa assim até recente que os consultórios de rua passaram a ser previstos em legislação, né? Eu acho que a gente acredita no consultório de rua que não funcionava, que já vem funcionando há anos, que não estava previsto. O que não quer dizer que o consultório de rua previsto na legislação não possa funcionar. Né? É uma coisa para se ver. Mas eu acho que a questão aqui é dos direitos colocados, a fala colocada na boca do índio, do alemão, daquela pessoa que está nesses vários espaços que você mencionou, né? É dar a voz. E achei assim, me preocupa quando a mesa coloca que o dispositivo da escola ele meio que chapa, assim, uniformiza, né? Ao invés de criar possibilidades de liberdade ali dentro, no sentido de que todos se comportam da mesma forma, de que as pessoas não se expressam. Isso é uma coisa que começa desde os bebês. Né? Os bebês hoje em dia vão para a creche, depois dali já emendam para a escola. Então é desde que nasce, né? Não tem tempo para respirar. E se o dispositivo ele for impositivo, ele com certeza, se a pessoa não tiver espaços para ser questionado, para ser ouvido, para se manifestar, eu acho que é um desastre realmente. Né? A gente se encontra com um desastre. Celso, quer falar? Eu queria só. Na realidade, eu queria parabenizar a mesa, eu acho que foi uma discussão muito rica. Bernardinho trouxe aí algumas fotos, mensagens
mensagens muito fortes que me emocionou bastante. Reginaldo também falou um pouquinho da inclusão diferencial. Aqui ele trouxe um filme maravilhoso, que a gente precisa reproduzir ele em vários locais. Você tem que dar cópias para nós podermos divulgar esse videozinho. O Zé Luiz fez uma abordagem muito interessante do campo da educação, e o André falando aí dos territórios, que é uma temática que ele conhece bem e não estava querendo falar muito. Mas eu queria usar a minha fala agora para fazer um agradecimento público para o professor Zé Luiz, que está nos ajudando aí na construção de um cursinho popular. Nós estamos aí com 40 estudantes de baixa renda que não teriam oportunidade de ter acesso a um cursinho, e com a ajuda do professor Zé Luiz nós estamos conseguindo viabilizar esse projeto. É uma iniciativa do Instituto Gregório Barenglitch. Então, queria fazer esse agradecimento público a ele por todo o apoio. Ele já nos deu esse apoio no ano passado. Nós conseguimos resultados muito interessantes e esse ano continua dando esse apoio para que esse cursinho se realize. Muito obrigado, professor Luiz. Almoço, depois retorna. Vai almoçar e o retorno. Não, deixa eu. Sim. Pessoal, nós estamos 2h30. Dá 45 minutos para a gente não atrasar muito as mesas da tarde. Lembrando que à tarde nós vamos ter uma discussão sobre violência e exclusão social, onde vão estar presentes o Dr. Jorge Pichuete, de Uberaba, o Dr. Gregório Casa, que está em Uberaba hoje, foi coordenador